Ao longo da história da Terra, a vida testou seus próprios limites. Alguns animais cresceram tanto, mas tanto que até hoje desafiam nossa noção de tamanho e peso. Neste vídeo você vai conhecer os animais mais pesados que já viveram no planeta, do menor entre os gigantes até o maior de todos. Eu sou o Doni e você está no Arquivo Confidencial. E o top 7 da nossa lista começa com o Paraceterium. O Paraceterium viveu entre 34 e 23 milhões de anos atrás, durante o período Oligoceno. Ele era um mamífero herbívoro parente distante dos rinocerontes atuais, só que em uma escala completamente diferente. Em comprimento, esse animal chegava a cerca de 7 a 8 metros. Isso é mais ou menos o tamanho de 4 carros estacionados um atrás do outro. Mas o que realmente chama a atenção nesse bicho é a altura. No ombro, o Paracetenium tinha quase 5 metros. Com a cabeça erguida, passava fácil dos 7 metros de altura. Na prática, isso equivaleria a quase um prédio de 2 andares ambulante andando por aí. As estimativas mais aceitas hoje em dia colocam o Paraceratherium entre 15 e 20 toneladas. Para situar isso no mundo atual, um elefante africano adulto pesa em torno de 6 toneladas. Esse animal tinha o peso de 3 a 4 elefantes desses no mesmo corpo. Top 6: Argentinosaurus. Bom, como o próprio nome já sugere, ele é um rival nosso. O Argentinosaurus viveu há cerca de 95 milhões de anos durante o período Cretáceo, na região que hoje é a terra dos Hermanos, na Argentina. Ele fazia parte do grupo Titanossauros, dinossauros herbívoros conhecidos por atingir tamanhos extremos. Em comprimento, o Argentinosaurus chegava a algo entre 30 e 35 metros. Para ter uma noção real disso, para efeitos de comparação, comprimento de quase um avião comercial médio, só que deitado no chão e vivo. A altura também impressiona. Com o pescoço totalmente erguido, ele podia passar dos 12 metros. Isso equivale a um poste de iluminação urbana grande, daqueles usados em avenidas largas, só que com a cabeça e cauda. Mas o dado mais absurdo é o próprio peso. As estimativas mais aceitas colocam o Argentinosaurus entre 70 e 90 toneladas. O Argentinosaurus podia pesar mais do que um tanque de guerra em movimento. Literalmente um bicho extremamente forte e capaz dentro da natureza. Esse peso acabava definindo muita coisa em sua vida. O coração precisava bombear sangue a uma altura equivalente a um prédio de 4 andares. Onde passava, o ambiente mudava fisicamente. Árvores pequenas eram derrubadas só pelo contato do corpo. Top 5 da nossa lista é o Patagotitan maiorum. O Patagotitan maiorum viveu há cerca de 100 milhões de anos e, como o próprio nome já diz, ele é da região da Patagônia, no sul da Argentina. Portanto, ele é um hermano também, assim como o anterior. O comprimento estimado do Patagotitan chega a aproximadamente 37 metros, com uma altura que podia ultrapassar 12 metros quando o pescoço estava totalmente erguido. O peso estimado gira entre 70 e 76 toneladas, colocando esse animal entre os dinossauros terrestres mais pesados já descritos. O que torna o Patagotitan especialmente importante não é apenas o tamanho, mas a qualidade do material encontrado. Diferente de muitos gigantes conhecidos por poucos ossos isolados, o Patagotitan foi descrito com base em restos fósseis de vários indivíduos diferentes. Isso permitiu aos cientistas calcular proporções corporais com muito mais segurança. Em termos simples, os números associados ao Patagotitan são considerados mais confiáveis do que os de muitos outros dinossauros gigantes. O Patagotitan ocupa o quinto lugar do ranking, porque representa algo raro na paleontologia. Um gigante extremo com dimensões colossais sustentado por várias evidências sólidas. O top 4 fica com o Leviathan melvillei. O Leviathan melvillei viveu há cerca de 13 milhões de anos durante o período Mioceno em oceanos que cobriam a região do atual Peru. Ele era um mamífero marinho e parente próximos das baleias cachalotes modernas, mas com um estilo de vida completamente diferente. O comprimento estimado do Leviathan variava entre 13 e 17 metros, com um peso estimado entre 50 e 60 toneladas. Esses valores colocam o animal entre os maiores predadores ativos que já existiram nos oceanos. O principal diferencial do Leviatã está na anatomia do crânio e da mandíbula. Ele possuía dentes funcionais tanto na mandíbula superior quanto na inferior.
algo que não ocorre nas baleias modernas. Alguns desses dentes chegavam a cerca de 36 centímetros de comprimento, sendo considerados os maiores dentes funcionais já registrados em um animal conhecido. Essa dentição indica um comportamento de caça ativa. O Leviatã não filtrava alimento e não dependia de pequenos organismos. Ele atacava presas grandes, incluindo outras baleias, utilizando força de mordida para rasgar a carne e causar danos estruturais. Outro ponto importante é a musculatura da cabeça e do pescoço desse bicho. O crânio era extremamente robusto, sugerindo uma mordida poderosa e repetida, diferente de ataques rápidos ou oportunistas. Isso indica um predador especializado em confrontos diretos com presas de grande porte. Do ponto de vista ecológico, o Leviatã ocupava o topo da cadeia alimentar da marinha do Mioceno. A existência de um predador desse porte indica oceanos ricos em biomassa e cadeias alimentares bem estruturadas. E agora vem o animal top 3 e para complicar o narrador, o nome dele é bem difícil. É o Brutacaiosaurus, que viveu há cerca de 70 milhões de anos no final do período Cretáceo, na região que corresponde hoje ao sul da Índia. Ele é um dos animais mais controversos já incluídos em listas de gigantes pré-históricos. Diferente dos outros nomes deste ranking, o Brutacaiosaurus é conhecido a partir dos restos fósseis extremamente fragmentários. As estimativas de tamanho variam bastante. Algumas análises mais conservadoras sugerem um animal com peso comparável aos maiores titanossauros conhecidos, enquanto estimativas mais extremas colocam esse animal em uma faixa que ultrapassaria qualquer outro animal terrestre já descrito. Essa variação acontece porque o material original é incompleto e parte dele foi perdido, e que limita verificações posteriores. Por isso que esse animal costuma ser citado como um limite superior hipotético, e não como um recordista confirmado. O número 2 da nossa lista, com o nome mais fácil para ajudar o narrador, é o Perecetus colossus. Esse animal viveu cerca de 39 milhões de anos atrás, durante o período Eoceno, em regiões costeiras do que hoje é o Peru. Ele pertence a um grupo primitivo de baleias muito diferentes das baleias modernas que conhecemos. O Perucetus não chamou atenção inicialmente pelo comprimento do seu corpo, mas pela estrutura dos ossos. Os fósseis encontrados mostram vértebras e costelas extremamente densas, muito mais pesadas do que qualquer baleia atual, indo de aproximadamente 85 até mais de 300 toneladas. Essa margem existe porque o esqueleto conhecido é incompleto e o volume total do corpo precisa ser reconstruído por modelos. Mesmo usando as estimativas mais conservadoras, o Perucetus já se coloca entre os animais mais pesados que já existiram. Nas estimativas mais altas, ele ultrapassa qualquer dinossauro conhecido e entra diretamente na disputa com a baleia azul. Top 1 da nossa lista, a baleia azul. A baleia azul, até onde a ciência consegue confirmar, é o maior animal que já existiu na história da Terra. Ele vive atualmente nos oceanos do planeta e pertence ao grupo das baleias de barbatanas, animais que se alimentam por filtragem. O comprimento médio de uma baleia azul adulta varia de 24 a 30 metros, com registros excepcionais ultrapassando essa marca. Esses números não são projeções baseadas em fragmentos fósseis. Eles vêm de animais reais, medidos, pesados e estudados diretamente ao longo do século 20 e 21. O segredo desse tamanho extremo está na combinação de 3 fatores: um ambiente aquático que sustenta o peso do corpo, uma alimentação altamente eficiente baseada em filtragem e um metabolismo adaptado para processar enormes volumes de alimento com baixo gasto energético por unidade consumida. A baleia azul se alimenta exclusivamente de crio, pequenos crustáceos que formam densos cardumes. Durante a temporada de alimentação, um único indivíduo pode consumir várias toneladas de crio por dia. Outro ponto importante é a estrutura corporal desse animal. Apesar do tamanho, os ossos da baleia azul não são excessivamente densos como os do Perucetus. O corpo é otimizado para flutuação, não para afundamento, o que permite o crescimento em escala sem um colapso estrutural desse animal. Do ponto de vista evolutivo, a baleia azul representa o ponto máximo conhecido de massa corporal atingido por um animal.
Nenhum dinossauro terrestre, nenhum mamífero extinto e nenhum outro organismo conhecido ultrapassou esse limite com essa confirmação científica. É por isso que ela ocupa o primeiro lugar do ranking, não por hipótese, não por estimativa extrema, mas por evidência direta, inclusive porque ele continua vivendo nos dias atuais. Se esse vídeo te fez olhar para a história natural com os outros olhos, e se você quer continuar explorando histórias que não costumam aparecer nos holofotes, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Doni e esse foi mais um episódio do Arquivo Confidencial. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!